Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre imunologia. Então, o sistema imunológico ele é formado por células e moléculas que são capazes de reconhecer o antígeno e desencadear uma resposta para eliminar aquele antígeno. Então, entrou uma bactéria, um vírus, algo que vai fazer mal para o nosso corpo, o sistema imunológico ele vai detectar e vai eliminar, né? Então, ele produz o anticorpo. Olha, observe na imagem aqui, ó. Tem um anticorpo e esse azulzinho é o antígeno. Então, ele vai destruir ou inativar esse antígeno. Ele faz a defesa, então, contra agentes infecciosos, algo que poderia causar uma doença, é ele que vai fazer essa defesa. E ele pode ser de dois tipos, o inato, que nasce com a pessoa, ou o adaptativo. Quais são as células do nosso sistema imune? Nós temos basicamente 4 tipos de células. Temos as células dendríticas, temos os macrófagos, os neutrófilos e também nós temos as células natural killer. Então, as células do sistema imune, dentro dos leucócitos, nós temos 5 tipos de leucócitos. Cada um vai atuar em determinado tipo de agente etiológico. Então, por exemplo, o basófilo, ele vai atuar numa reação alérgica. Então, se está com uma alergia, a quantidade de basófilos que você vai ter no corpo é bem grande. O eosinófilo, ele vai atuar contra invasores grandes, fungos, um verme, por exemplo, é o eosinófilo que vai lá para tentar eliminar. O neutrófilo, ele faz fagocitose, né, de vários agentes infecciosos. Então, entrou o micro-organismo, ele vai lá e faz a fagocitose, quando ele engloba esse micro-organismo e destrói. E ele está presente geralmente no início das infecções. Entrou o agente etiológico, ele que vai lá por primeiro, né, começar a fazer a defesa fazendo a fagocitose. Também nós temos o monócito, que ele vai se transformar em macrófago e em osteoclasto. E também nós temos as células do linfócito. Células do linfócito nós temos 2 tipos, o linfócito T e o linfócito B. O linfócito T tem o tipo CD4 e CD8, e o linfócito B, ele produz o anticorpo. Então, vem alguém e fala para ele, olha, esse é o agente externo. Então, ele vai lá e vai produzir um anticorpo contra aquele agente que entrou no corpo. Os órgãos linfóides, né, eles são responsáveis pela produção, crescimento, desenvolvimento dos linfócitos, que são esses linfócitos T e B, onde eles são localizados? No baço, no timo, na rede linfática, e os outros linfócitos são produzidos na medula, as outras células de defesa são produzidas na medula óssea. Nós temos a imunidade inata e a adaptativa. Inata é aquela que nasce com o ser, ele tem espontaneamente. Então, por exemplo, nós temos uma primeira linha de defesa. Essa primeira linha de defesa é a pele, a mucosa, né? A nossa pele, por exemplo, as células são bem ligadas uma à outra para impedir que algum micro-organismo entre. Temos também a segunda linha, que são substâncias químicas. Então, por exemplo, caiu um garfo no chão e você não lavou e usou ele. A própria pele, a mucosa da boca vai proteger, vai evitar que aquilo entre no teu corpo. Se de alguma forma você engoliu, existem os ácidos do estômago que podem também atuar como uma segunda linha, né? Que é uma barreira. As lágrimas também podem fazer parte dessa segunda linha. E uma terceira linha é a imunidade adaptativa, ou seja, o nosso corpo vai entrar em contato com um agente externo e o nosso corpo vai produzir um anticorpo para fazer a defesa. Então, por isso que ele vai se adaptando, é adaptativa, vai surgindo ao longo da nossa vida. Eu entro em contato com o micro-organismo, meu corpo vai produzir uma resposta, para que se eu tiver entrado em contato novamente, eu já rapidamente consiga eliminar esse agente, né? Então, tem capacidade de memória e resposta especializada. Os anticorpos são proteínas, eles têm dividido em alguns tipos aqui. Então, tem o IgA, que é presente principalmente nas mucosas, o IgD, que vai ativar o linfócito T. Lembra que eu falei que vai chegar alguém para o linfócito T e vai falar, ó, precisa produzir essa proteína. Quem faz isso, quem vai avisar ele é o IgD. O IgE serve para alergias, né? Ele vai atacar esses macro-organismos. O IgG é um sinalizador. Entrou um agente externo, ele vai sinalizar que aquilo é um agente externo. Não faz parte do corpo para que as células de defesa consigam combater. Ele também passa via placenta para fazer essa defesa no corpo do bebê, né? E o IgM, que são os primeiros anticorpos a atacar. Eu tenho entrei em contato com um agente externo, o IgM vai lá
e vai atacar, os primeiros a atacar. Nós temos dois tipos de resposta, resposta primária e a secundária. A primária é aquele que a gente teve contato a primeira vez com o organismo. Então, nosso corpo faz o anticorpo e lá vai demorar lá uns dias para conseguir combater. Quando eu tiver contato novamente com aquele vírus, a resposta vai ser tão rápida que meu corpo nem consegue perceber, por exemplo, que eu tive contato novamente com esse micro-organismo. Então, tem a primária e a secundária, que é bem mais rápida, né? O antígeno e o anticorpo é específico. Entrou um antígeno, ele vai produzir um anticorpo específico para ele, para conseguir eliminar. Então, é esquema tipo chave e fechadura mesmo. Se eu entro em contato com outro anticorpo, outro agente externo, aquele anticorpo não vai servir para eliminar aquele lá, né? Então, ele é específico. E quando um antígeno vai entrar, as primeiras células que vão defender o nosso corpo são aquelas que têm esse antígeno. Elas vão apresentar o antígeno, ó, entrou alguém estranho. Aí ela vai apresentar como esses macrófagos aqui, que fazem fagocitose. Além disso, os linfócitos T, né, vão reconhecer esse agente externo, vão apresentar, vai se iniciar a multiplicação dos linfócitos para que o corpo consiga combater aquele micro-organismo, né? O sistema imunológico, então, ele vai formar uma célula de memória. Nesse vídeo, nós falamos sobre imunologia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.